Graça e paz, amados irmãos e irmãs em Cristo, glória a Deus por mais uma manhã na presença do Senhor, onde nós estamos juntos e reunidos para fazermos o devocional, aleluia, no nosso Manhã com Deus, amém? E hoje não será diferente dos outros dias em que nós estávamos juntos e nos reunimos para que pudéssemos cumprir com esse propósito de 40 dias de meditação na palavra de Deus, lendo o livro de Êxodo. Aleluia! Glórias a Deus. E hoje, meus irmãos, nós estamos no 28º dia e nós vamos efetuar a leitura do capítulo de número 28. E é algo tremendo. E o Senhor vai falar conosco em relação ao interior limpo, ou seja, ao nosso caráter. Tremendo. Deus maravilhoso. Mas antes de nós iniciarmos, meus irmãos, vamos trazer a presença do nosso Pai Celestial para as nossas vidas, para que tudo ocorra conforme a vontade dele. Amém? Vamos orar? Então, coloque seus pensamentos em Deus, feche seus olhos. Deus, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Senhor, que venha a ser feito, Pai, a Sua vontade, Senhor, neste devocional, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que por meio do Teu Espírito Santo possamos obter de Ti, ó Deus Todo-Poderoso, o entendimento, o conhecimento, o discernimento, a interpretação da Sua palavra, para que possamos, Senhor, sermos edificados e para que possamos termos consciência dos propósitos, dos teus desígnios, Senhor, para as nossas vidas, para que se cumpram, Pai, para que nós possamos praticar, Senhor, aquilo que é da Sua vontade, que é do Seu agrado, Senhor, para que estejamos em conformidade com o Teu Espírito Santo, Senhor, em conformidade com a Sua vontade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e apresentamos ao Senhor, meu Pai, nesta manhã as nossas vidas, Senhor. Tira de nossos pensamentos toda inquietação, toda agitação, toda frustração, tudo aquilo que está querendo, Senhor, nos tirar do foco da Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, retira do nosso coração também, Senhor, toda falta, Senhor, de crença, Pai, toda incredulidade, tudo aquilo, Papai, que quer fazer com que nós venhamos duvidar, Senhor, de qualquer coisa, Papai, relacionada à Sua palavra ou em relação à nossa fé em Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos crer verdadeiramente, Senhor, no que está constando no Seu Evangelho e na Sua palavra e na Tua presença em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, meus irmãos. Vamos iniciar então a leitura do capítulo de número 28. E eu já convido você, meu irmão e minha irmã em Cristo, que pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um lápis e durante a leitura você já vá efetuando as marcações em relação ao devocional daquilo que o Senhor está falando com você durante a leitura. Por quê? O devocional é um entendimento diferenciado que Deus nos envia por meio do seu Espírito Santo, não para que nós possamos sair e ministrar a palavra de Deus, também serve, mas o intuito é outro. O intuito do devocional é o nosso momento com Deus. É o que Deus revela da palavra dele, da vontade dele para conosco. Então, já vai anotando tudo aquilo que Deus vai falar com você, meu irmão, porque eu tenho certeza que nesta manhã Deus falará poderosamente conosco através desse capítulo de número 28 do livro de Êxodo. Amém? Vamos lá. Versículo de número 1 em diante. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Aleluia. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra.
Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. Como é de ciência dos irmãos, nós estamos efetuando a leitura no livro, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Porém, meus irmãos, independente da versão que os irmãos tenham em mãos, a interpretação do texto e aquilo que realmente o Espírito Santo quer falar conosco vai ser algo particular conosco, porém em concordância com todos. Amém? Eu vou falar o mesmo versículo que está um pouco diferente na Almeida Corrigida Fiel, mas também que vai dar um entendimento similar ao que nós lemos. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Aleluia. São as mesmas palavras, só que aqui há um enriquecimento maior de detalhes, né, na Almeida Corrigida Fiel. Mas eram aquelas pessoas que o Senhor capacitou em relação a saber costurar, saber bordar, a entender para a classificação das cores, a criação de novas cores, de tons escuros e claros em relação a cores, porque hoje é muito fácil nós falarmos de cores, né, meus irmãos? Porque de acordo com o avanço da tecnologia, hoje nós temos uma infinidade de cores, de tons da mesma cor. Mas naquele tempo, meus irmãos, não era assim tão fácil. E era necessário obter um entendimento para se tornar um tecelão, alguém que sabia mexer com tintas ou fazer a criação de vestes ou de tapetes e para fazer bordados, né? Ou costureiros, verdadeiros artistas, né? Com dons que são raros. Por isso que até hoje algumas pessoas, artesãos, creio que esse seja um dos nomes dessas pessoas que têm grande conhecimento, essas pessoas, meus irmãos, é o próprio Deus que capacita por meio do Espírito Santo. São dons e talentos que às vezes nós não reconhecemos, mas, por exemplo, tem pessoas que simplesmente tocam instrumentos musicais e nunca fizeram um curso. São dons e talentos de Deus. Amém? Então vamos dar continuidade. São, versículo 4 em diante, são estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino, trançado, e de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo, vermelho, trabalho artesanal. Lembra, conforme nós já falamos. Terá 2 ombreiras atadas às suas 2 extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento, 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-os com filigranas de ouro. Aleluia. Costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como as pedras memoriais para os filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Oh glória! Olha que coisa mais linda, né, meus irmãos? O nome das tribos
sendo levado como um memorial diante da presença de Deus toda vez que os sacerdotes adentrassem, né? Em algo tremendo, só adentrasse na presença do Senhor, né? Na tenda, naquele tabernáculo que estava sendo preparado, né? No local santo aonde eles poderiam ir. Não vou entrar em detalhes em relação à diferença do sacerdote e do sumo sacerdote, porque eu creio que já é de conhecimento da grande maioria, né? Em relação ao acesso ao lugar santo e ao lugar santo dos santos. Caso contrário, meus irmãos, já fica aí uma dica para que os irmãos possam fazer um estudo mais aprofundado e ter conhecimento em relação à diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Amém? Vamos continuar com o nosso devocional a partir do versículo de número 13. Faça filigranas de ouro. Em outra versão, filigranas é também chamado de engastes de ouro. Aí os irmãos também já podem fazer uma pesquisa em relação ao significado dessa palavra para que vocês possam obter mais conhecimento do que está sendo colocado nas vestes sacerdotais. Deus é maravilhoso, hein, irmãos? Conhecimento é tudo. Eita, Deus poderoso. E 2 correntes de ouro, puro, entrelaçadas como uma corda, e prenda as correntes às filigranas. Aleluia. Então nós temos esse pequeno entendimento em relação às filigranas, né? Versículo 15 em diante. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o com um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro. Aleluia. E fios de tecido azul e roxo e vermelho. Será quadrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Aleluia. Eita Deus. Será quadrado com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e dobrado em 2. O Senhor é muito detalhista, contudo, até para vestir os seus, Deus é detalhista. Nossa, que amor tão tremendo que Deus tem pelas nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Além de capacitar homens e mulheres para ter talentos artesanais, dons diferenciados no meio do povo, ele ainda doutrinava a cada um no seu particular, ensinava e capacitava a cada um no particular, para que cada um tivesse o seu ofício e desempenhasse a sua função no meio do povo. Nem começamos a descrever as informações desse devocional de hoje, meus irmãos, e Deus já falou muito conosco, não é verdade? A respeito dos dons e talentos que o Senhor coloca nas nossas vidas e que muitas das vezes nós não entendemos. Que o chamado que Deus tem para muitas pessoas é diferente das demais. Para uns ele dá um talento, para outros ele dá mais de um, mas independente disso, o Espírito Santo é o mesmo, independente disso, é para a obra do Senhor. Então que nós não venhamos termos vanglória, né? Não venhamos nos vangloriarmos dos nossos talentos, porque nos achamos mais inteligentes do que os demais, porque nós não somos mais inteligentes do que Deus, não somos mais sábios do que Deus. Lembrando que Deus abate os soberbos, mas Ele exalta os humildes, quebrantados de coração. Então que nós venhamos permanecer com a nossa humildade, amém? Seguindo o versículo de número... Vamos ler o 17 em diante. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Hoje é incrível, né, meus irmãos? Novamente eu tenho que parar a leitura desse devocional porque é muita informação. Se nós analisarmos, hoje os homens brigam por causa de pedras, que hoje são pedras preciosas
e homens até escravizam outros homens para obter essas pedras, que naquela época o Senhor escolheu as melhores para que estivessem na roupa sacerdotal para adentrar na presença dele. Olha isso. A presença de Deus era tão mais preciosa do que aquelas pedrinhas que hoje custam rios de dinheiros, mas nós não entendemos que o dinheiro não consegue pagar 1 milésimo de segundo na presença de Deus. Não há pedra como todas essas que nós lemos que tenha a grandeza e a preciosidade da presença do nosso Deus. Glórias a Deus. Versículo 21 em diante. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro trançadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas nas extremidades do peitoral. E as outras extremidades das correntes, as 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal, na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro e prenda as outras 2 extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as na parte inferior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal. Aleluia. Eita Deus. Próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando-o ao cinturão, para que o peitoral não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, no peitoral de decisões, como memorial permanente perante o Senhor. Aleluia. E o Senhor repete novamente essa honraria. Ponha também o Urim e o Tumim. Meu Deus, isso é forte. E meus irmãos, eu creio que alguns irmãos até saibam o que significa Urim e Tumim, mas nem todos possuem esse conhecimento. E aí é mais uma das coisas que, para a honra e glória do nosso Deus, nos faz despertarmos cada vez mais para nos aprofundarmos em conhecermos aquilo que o Senhor quer mostrar a nós, quer falar conosco. Então, meus irmãos, façam um estudo para que os irmãos possam entender e conhecer o que significa o Urim e o Tumim. Lembrando, meus irmãos, que a internet está cheia de informações, porém nós devemos nos preocuparmos em relação à veracidade das informações que nós estamos buscando, seja na internet ou até mesmo em livros. Então, que os irmãos fiquem cientes que a origem destes nomes, Urim e Tumim, não se encontra no nosso vocabulário português brasileiro, que nós devemos procurar na internet com o conhecimento do idioma que é mais próximo do que era falado naquela época, tá? Então, além do hebraico, tem também o aramaico, e nós devemos buscar o entendimento do significado desses 2 itens para serem colocados no peitoral. Amém? Vamos continuar. Versículo de número 30. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões, para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Aleluia. Vou fazer um pequeno adendo aqui, e nós ainda não começamos a falar do devocional, hein, meus irmãos? Estamos só na leitura. Se os irmãos analisarem, existe algo relacionado ao peitoral
E aqui fala muito de forma clara conosco. Se nós analisarmos o versículo de número 29, só que agora na Almeida Corrigida Fiel, ele fala assim: assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Se nós fizermos uma meditação na palavra do Senhor, possivelmente nos levará até o livro de Efésios, aonde nós temos a couraça da justiça. Aleluia! E aí os irmãos podem efetuar um outro estudo bem aprofundado para saber se há ligação entre estas informações que o Senhor está nos apresentando no capítulo 28 do livro de Êxodo e no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, para nós lermos em relação à armadura de Deus. Amém? E lá também vai falar muita coisa de forma espiritual sobre quem também é o nosso verdadeiro inimigo e contra quem nós devemos lutar. Mas vamos continuar com o nosso devocional aqui em Êxodo. Aleluia. Versículo 31 em diante. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma abertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa abertura haverá uma dobra tecida, como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Olha que Deus maravilhoso, apenas com 3 cores. Quanta diversidade que ele coloca, além do ouro que ele está também incluindo. Que combinação de cores. Deus é perfeito em tudo, meu Deus. Versículo 34 em diante. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar, ou seja, quando ele semear a palavra de Deus, quando ele entregar a palavra de Deus, né, para nós. Para nós não, para o povo daquele tempo, meus irmãos. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Aqui ele fala diadema nessa versão. Na versão Almeida Corrigida Fiel está escrito assim: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Aleluia. Prenda, versículo 37 em diante, tá, irmãos? Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão, assim ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então nós já vemos aqui que a roupa do sacerdote ela era preparada para evitar muitas coisas e também levar ao Senhor outras coisas em relação ao povo. Como Deus é poderoso, né? E que sabedoria, que riqueza de detalhes. Versículo 39 em diante. Teça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os
para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa, para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é um decreto perpétuo para Arão e para seus descendentes. Aleluia, Deus poderoso. Eita glória. Ou tenda da congregação também, que é citado, né? Que é a tenda do encontro. Agora nós vamos então, meus irmãos, ainda tem informação para nós obtermos desse devocional, apesar de tudo aquilo que nós já falamos. Amém? Vamos lá obter essas informações. A outra situação que o Senhor nos traz a respeito da palavra dele, que tem a ver com o propósito que nós estamos fazendo desse devocional, que é para que nós venhamos nos levantarmos como o nosso chamado para libertadores, aleluia, passarmos pelo processo, glória a Deus, e vivermos as promessas de Deus em nossas vidas. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi em relação a Moisés, meus irmãos. Moisés, considerado como, na época, sumo sacerdote, porque ele entrava na presença total de Deus ali. Então, ele se achegava até aonde somente um sumo sacerdote poderia chegar. Coisa linda, linda. E Moisés demonstrou que não estava ligado a títulos e que não compete ou tem ciúmes dos que conquistam algo com Deus, pois assim como ele também conquistou outras pessoas, uma posição perante Deus, títulos perante Deus. Ou seja, agora não era somente Moisés que se aproximaria de Deus, tinha também Arão e seus filhos. E ao invés de nós analisarmos na história ciúmes, inveja, cobiça, qualquer coisa relacionada, olho gordo, mal olhado, Moisés não teve nada disso, meus irmãos. Então, isso nos faz pensar por que nos dias de hoje, trazendo para nossas vidas, muitos de nós não nos tornamos libertadores, porque ainda estamos presos com a nossa mente de forma pequena, fazendo coisas que nem mesmo uma criança é capaz de fazer. Uma criança compartilha, uma criança se alegra com a outra criança, mas nós adultos, muitas das vezes, temos sentimentos pequenos, mesquinhos, cobiçosos, invejosos, que não faz parte daquilo que nós temos de essência do nosso Deus Todo-Poderoso. Se somos imagem e semelhança de Deus, que nós venhamos deixar esses sentimentos de lado, venhamos nos arrependermos de permitir esses sentimentos em nossas vidas para voltarmos verdadeiramente para o caminho que é Jesus Cristo e seguirmos como verdadeiros filhos de Deus, homens e mulheres de Deus na fé, firmados em Jesus Cristo, cumprindo o evangelho do Senhor, a vontade de Deus e fazendo a vontade do nosso Senhor, cumprindo as promessas dele nas nossas vidas. E nós devemos nos alegrarmos, meus irmãos, com as conquistas dos nossos próximos, dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E junto com eles, meus irmãos, festejarmos, nos alegrarmos, pois o ciúme e a inveja é uma brecha. Isso é muito sério. É uma brecha que Satanás utiliza para alcançar pessoas e, infelizmente, é só o começo do investimento dele para arrastar essas vidas para o inferno. Porque não basta simplesmente Satanás pegar uma parcela da nossa atenção. Ele quer matar, roubar e destruir tudo na nossa vida, principalmente nos tirarmos da presença do Senhor. Inveja não é bom porque é um mandamento de Deus. Não devemos cobiçar aquilo que é do próximo. E Deus poderia ter dado cargo maior, título maior para Arão, mas não. Deu um outro para que ele pudesse ter as responsabilidades de cuidar do local santo
e de falar algo tão precioso que Moisés já fazia antes, que era ministrar a palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor, das leis, falar dos mandamentos, do cumprimento, daquilo que realmente as pessoas deveriam cumprir para viverem bem em sociedade. Olha que coisa mais linda. Então, que nós como libertadores, que estamos passando pelo processo de adaptação, ou como na palavra foi usada, né, lapidador, né, como estamos sendo lapidados pelo Senhor, aleluia, que nós não venhamos permitir que esses sentimentos adentrem no nosso coração e deturbem a nossa mente, fazendo com que as nossas ações sejam ações que venham envergonhar o Espírito Santo e até nos fazer pecar perante Deus. Amém? Outra coisa também que nos chama a atenção é em relação aos sacerdotes. Coisa linda, porque os sacerdotes, eles são dignos e honrados, pois as suas vestes são sagradas. E da mesma forma elas são apresentadas, vestes dignas e honradas. Ou seja, olha a preciosidade que o Senhor trata para poder fazer com que pessoas que vão se aproximar dele tenham roupas diferenciadas. Não é de qualquer jeito que se aproxima do Senhor. Coisa linda, coisa linda. Isso para os que já reconheciam a Deus como sendo o seu próprio Deus, o seu próprio Rei naquela época. Trazendo para os nossos dias atuais, nós que aceitamos a Deus Todo-Poderoso e a Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, devemos nos importar com as nossas vestes, sim. Quando nós vamos cultuarmos com os irmãos, devemos analisar as nossas vestes. Não devemos usar uma veste achando que nós vamos num desfile de moda, seja ela masculina ou feminina. Não devemos colocar a nossa melhor roupa para mostrar aos demais que nós compramos algo novo, que agora nós temos algo que vai nos diferenciar diante dos demais. Não, meus irmãos. Nós somos dignos e honrados por termos a honraria de participarmos de um culto onde nós vamos entregar o nosso melhor para Deus, o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração. Ainda vamos sair de lá cheios da presença de Deus, edificados pela palavra dele. Além de vermos as maravilhas e os milagres que o Senhor fará durante o culto, que alcançarão as pessoas que estão dentro da igreja e principalmente as que estão fora da igreja, porque o nosso Deus não é limitado. E isso é maravilhoso. Outra coisa que nos chama a atenção também, meus irmãos, é em relação aos sacerdotes. Eles são escolhidos por Deus. Meu Deus, isso é tremendo. Mas olha só o detalhe, eles tinham sinos para fazer barulho, para garantir a vida deles. Do contrário, eles seriam fulminados, né? Seriam mortos diante da presença de Deus. E hoje, será que nós temos esse temor para adentrarmos na presença de Deus quando estamos iniciando um propósito de jejum e oração? Quando estamos iniciando uma intimidade, um relacionamento, querendo mais profundidade com Deus, será que nós temos esse temor de estarmos totalmente preparados para entrarmos na presença do Senhor? Ou será que nós estamos indo de qualquer jeito? Eu não estou falando, meus irmãos, para pessoas que não conhecem a Deus, não estou falando para pessoas que não sabem quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Não estou falando para essas pessoas, estou falando para nós que já aceitamos Jesus, para nós que temos meditado na palavra do Senhor. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? E muitas das vezes nós não sabemos nem como devemos fazer, não é verdade? Primeiramente, para nos apresentarmos para Deus, devemos andar em santificação.
Aleluia. Consagração deve ser algo constante na nossa vida, porque consagração é nos separarmos para Deus. E santificação é santificar o nosso corpo, santificar a nossa mente, santificar o nosso coração, ou seja, deixarmos as coisas deste mundo de lado, não falarmos mais palavrão, não denegrirmos o templo do Espírito Santo com coisas que aos nossos olhos podem parecer que são boas, mas não são, como bebidas, cigarros. Independente de serem permitidos, nós temos que lembrar o que Paulo fala. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me convêm, mas não serei dominado por elas. Ou seja, pode até ser lícitas, pode até aos nossos olhos ser algo correto, mas ele não se contamina, não se deixa ser dominado por estas coisas. E não adianta nós falarmos que nós controlamos, porque todas as pessoas que acham que controlam algo relacionado ao que está encaixado como um vício, não controlam, nem mesmo seus próprios atos ou seus pensamentos, quando elas já estão no contexto de viciados em bebidas, viciados em coisas que são ilícitas ou até mesmo lícitas, como por exemplo uma coisa que é permitida, mas que você não se deve deixar dominar por elas, como por exemplo novela, seriados, filmes. Hoje nós temos o esporte também que infelizmente bloqueia muitos cristãos de irem cultuar ao Senhor, que são os jogos de futebol, principalmente quando chega na parte das finais. Pois é, meus irmãos, quando chega na parte das finais é complicado. Muitos irmãos deixam de ir para assistir um jogo de 90 minutos, sendo que se eles fossem cultuar a Deus, eles passariam mais do que 90 minutos sentindo a presença do Senhor e permanecendo com a bênção de Deus sobre as suas vidas. Aleluia. Mas, se nós olharmos na Bíblia, no Salmo 121, versículo 8, o salmista, ele nos traz algo para nos alegrarmos na presença do Senhor em relação a como também nós entramos e saímos da presença do nosso Deus, né? O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia. Ou seja, nós temos que entender que o Senhor irá nos proteger quando nós entrarmos na presença dele, porque ele conhece a cada um de nós, ele sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, ele sabe quem nós somos. Ele conhece a cada um de nós no nosso interior, no profundo. Então, sabendo disso e ciente disso, que ele poderia nos fulminar ao nós entrarmos na presença dele, ele mesmo nos protege de sermos mortos ao adentrarmos na presença dele. E muitas das pessoas hoje não entendem que a oração é algo tremendo, que a oração transforma, liberta, cura, restaura, salva, faz com que você tenha uma intimidade ilimitada na presença de Deus. Mas poucos dão valor à oração. A oração, em várias situações, ela tem uma execução maior do que as nossas próprias ações, porque é o próprio Deus que age, pautado na vontade dele, de acordo com a sua oração. Deus é tremendo, meus irmãos. Não venhamos duvidar da nossa oração, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. E se você não se acha justificado, saiba que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pelo ato que ele efetuou por nossas vidas de resgate, aleluia, de redenção, aleluia. Hoje nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Amém? Então creia que a sua oração, ela pode sim chegar ao nosso Deus. Existem alguns empecilhos da oração. Para que você possa descobrir quais são esses empecilhos da oração,
no nosso canal existem vários vídeos que falam a respeito disso, tá? Até mesmo para casais que muitas das vezes não entendem que uma discussão fervorosa pode levar a não chegar à oração de tanto faz do esposo quanto da esposa a Deus. Mas isso tem nos vídeos que nós temos no nosso canal para os irmãos pesquisarem, ouvir e meditarem também juntamente conosco na palavra de Deus. Amém? E a última coisa que nós vamos falar a respeito desse devocional está no versículo de número 42 em diante, em relação às nossas vestes. Há um cuidado de Deus em relação às vestes, para que não mostre a nossa vergonha. E trazendo para os nossos dias, nós que vamos nos tornarmos, após essa lapidação toda que Deus está fazendo em nossas vidas por meio dos devocionais, onde nós vamos nos tornarmos libertadores, nós devemos compreender, meus irmãos, que a nossa veste, ela deve ser decente. Independente de ser nova, independente de ser velha, usada, bonita ou feia aos nossos olhos, ela deve ser decente aos olhos dos outros irmãos e principalmente perante Deus. Não devemos mostrar as partes da nossa vergonha para as outras pessoas. As mulheres, em relação às suas vestes, devem ter ponderação, porque as que não são casadas devem ser, pelo menos, no mínimo, mulheres honradas por Deus em suas vestes, com dignidade. As que são casadas também, mas elas já devem estar conscientes que o corpo delas pertence ao marido, assim como o corpo do marido pertence à esposa. Está na palavra, meus irmãos. Então as nossas vestes são muito importantes para que nós venhamos fazer algo correto, primeiramente perante Deus e depois perante aos homens, para não envergonharmos o Espírito Santo, fazendo com que a nossa vergonha esteja exposta às partes íntimas do homem e da mulher. Se falar as vergonhas, talvez não seja tão compreensivo, as partes íntimas dos homens e das mulheres não devem estar expostas e nem totalmente sinuosas, insinuantes, por parte das vestes coladas no corpo para mostrar curvas. Sejamos dignos, decentes, respeitosos, honrosos, para glorificarmos a Deus com as nossas vestes, com as nossas atitudes, com a nossa postura. Por isso, o nosso interior, meus irmãos, quando ele está limpo, quando o nosso interior está limpo, significa que o nosso caráter está totalmente firmado conforme a vontade de Deus. E as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa forma de nos vestirmos, tudo isso será um conjunto de postura, conduta perante o nosso Deus, aonde não terá como o inimigo nos apontar por qualquer coisa. E nós nos mostraremos perante o Senhor como obreiros provados, porém aprovados. Aleluia. Amém, meus irmãos? Por hoje nós vamos encerrar o nosso devocional. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos e irmãs em Cristo que permaneceram até este momento, no final da nossa live de hoje. Que Deus venha abençoar também grandemente a todos os que assistirão este vídeo posteriormente. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, marque o sino para você receber todas as notificações dos novos vídeos e das nossas lives. Amém? E deixe o seu like, meus irmãos. O seu like nos ajuda muito para que o vídeo seja compartilhado e exibido no YouTube para muitas outras vidas. Então, quanto mais like, mais ele é exibido. E outras vidas serão edificadas pela palavra de Deus, aonde você estará sendo um semeador da palavra do Senhor, e as pessoas que receberão, elas podem não ter conhecimento do conteúdo que nós estamos tratando e nem saibam fazer devocional. E através
de uma ministração nossa, Deus pode falar com essas pessoas e elas podem começar a ter curiosidade, podem ser convertidas ao Senhor. Tudo por uma ação nossa, muito simples, pela internet mesmo. É algo que eu creio que Deus faz muito, meus irmãos. É lidar com diversas formas para que a palavra dele chegue à vida de outras pessoas. A internet, ela está cheia de vídeos, cheia de coisas que não são boas. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte, fazermos a diferença de levarmos um bom conteúdo, levarmos coisas boas para que outras vidas possam ser tão abençoadas como nós somos por termos a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Porque a graça dele nos basta. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus venha abençoar grandemente o dia de vocês. Amém? Fique com Deus e que o Senhor os abençoe grandemente. Amém? A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Glória a Deus.